Neste momento que se aproxima a hora do voto e escolher o prefeito e o vereador do seu município, o promotor de justiça, Alessandro Rogério Dias Oliveira, nos enviou um vídeo explicando os crimes eleitorais e as suas punições. Considerando a aproximação das eleições, acho prudente que sejam repassadas aos eleitores algumas orientações para que no dia do pleito não venham a incidir em nenhuma conduta vedada que inclusive possa constituir crime. Inicialmente, gostaria de tratar do chamado derramamento de santinho, que é aquela conduta em que candidatos ou mesmo eleitores saem às ruas no dia do pleito ou no dia anterior a ele para derramar material gráfico nas ruas próximas às sessões eleitorais. Essa conduta ela configura propaganda eleitoral irregular e pode, inclusive, caracterizar crime eleitoral previsto no artigo 39, parágrafo 5º, inciso 3 da Lei das Eleições, a Lei 9.504, e também podendo caracterizar crime ambiental. Além dessa conduta, o artigo 39, parágrafo 5º da Lei 9.504, a Lei das Eleições, também tipifica a conduta de utilização de alto-falantes ou amplificadores no dia da eleição, bem como a realização de comícios ou de carreatas, estando, portanto, no dia da eleição vedadas essas práticas sob pena de caracterização de crime. Outra conduta também vedada pela Lei das Eleições, no seu artigo 39, parágrafo 5º, inciso 2, é a arregimentação de eleitores ou a chamada boca de urna, que consiste no ato ou na ação do eleitor em abordar outros eleitores e no dia do pleito tentar convencer, tentar persuadir os eleitores, os demais eleitores, a votar em determinado candidato. Essa conduta, no dia da eleição, ela está proscrita, ela está proibida, configurando, como dito, inclusive crime. Além dessas condutas, também configura crime, muito importante que se diga, o compartilhamento ou o impulsionamento de propaganda eleitoral pela internet no dia das eleições. Ao longo da propaganda eleitoral, a legislação eleitoral admite que candidatos e eleitores façam propagandas pela internet. Entretanto, no dia do pleito, essa ação, esse tipo de propaganda está vedado pela legislação eleitoral. Diz o artigo 39, parágrafo 5º, inciso 4, que no dia das eleições não poderá haver o compartilhamento e o impulsionamento de propaganda eleitoral, que significa dizer com a utilização de WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter ou qualquer outra mídia social, estando vedado, portanto. Essas condutas elas são sancionadas com pena de prisão de 6 meses a 1 ano e com multa. E essa multa ela varia de R$ 5.320 a R$ 15.961. Portanto, repito, o compartilhamento de propaganda eleitoral no dia das eleições, pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Twitter ou por qualquer outra mídia social, configura crime punido com pena de prisão e também com multa. Outra conduta que vale a pena ser destacada é o crime previsto no artigo 296 do Código Eleitoral. Diz o artigo 296, promover desordem que prejudique os trabalhos eleitorais. Nestas eleições, em razão das peculiaridades do coronavírus, várias serão as medidas de cautela a serem adotadas, entre elas, por exemplo, o uso de máscaras no momento da votação. Eventualmente, o eleitor que descumpra essa ordem, essa medida, poderá estar ensejando, poderá estar provocando desordem e prejudicando os trabalhos eleitorais, incidindo, portanto, nas penas do artigo 296. Aqui, para mim, uma das condutas mais relevantes e mais importantes de se combater é a chamada corrupção eleitoral. A corrupção eleitoral ela está tipificada no artigo 299 do Código Eleitoral. E a lei eleitoral caracteriza como corrupto, por praticar corrupção eleitoral, aquele candidato que compra o voto do eleitor.
A compra do voto, ela não é feita apenas por dinheiro vivo, mas também ela é feita por qualquer vantagem ou por qualquer bem que o candidato forneça ou prometa fornecer ao eleitor em troca do seu voto. Não é necessário que esse eleitor necessariamente vote naquele candidato. Basta apenas que o candidato ouse fornecer ao eleitor uma vantagem indevida que pode consistir, por exemplo, no pagamento de conta de água, no pagamento de conta de luz, no fornecimento de cestas básicas ou em qualquer outra vantagem em troca do voto do eleitor. Essa conduta ela é punida com pena de prisão de até 4 anos. E volto a dizer, o candidato que pratica esse ato, que compra votos, a lei eleitoral chama de corrupto. E eu tenho certeza que nenhum eleitor, que nenhum cidadão, seja ele januarense, de Itacarambi, de Bonito de Minas, de Pedras de Maria da Cruz ou de Cônego Marinho, gostariam de ver candidatos corruptos administrando ou fazendo a gestão de milhares e milhares de reais de recursos públicos quando estiverem no exercício da função. Mais importante do que a repressão criminal é uma resposta que a sociedade deve dar a candidatos corruptos que ousam a comprar o voto do eleitor. Portanto, eleitores, digam não ao candidato corrupto, digam não ao candidato que ousam comprar, o candidato que ousa comprar ou tentar comprar o voto dos senhores. Aquele eleitor que vende o seu voto, às vezes em troca de uma cesta básica, às vezes em troca de qualquer outro favor, poderá, na verdade, infelizmente, vendendo a sua saúde, vendendo a sua vida, porque estará colocando na administração pública pessoas que a própria lei o taxa de corrupto e que, ao fazer a gestão de recursos públicos, poderá depois lhes faltar ao eleitor o hospital, a escola, a estrada com qualidade, porque, como dito, está na gestão desse município, seja no cargo majoritário de prefeito, seja na vereança, pessoas conhecidas, sabidamente corruptas, por terem comprado o voto do eleitor. Tá? É muito importante que o eleitorado, ao se deparar com situações como essas, registrem, na medida do possível, o fato, com fotografias, com vídeos, com gravações, para que, posteriormente, o Ministério Público Eleitoral possa adotar as providências pertinentes. Mas, repito, mais importante do que a resposta criminal para o fato é a resposta da sociedade, é a resposta do eleitor em se recusar a votar em candidatos que ousam a tentar comprar o seu voto. Senhores, o artigo 309 do Código Eleitoral também prevê como crime votar ou tentar votar mais de uma vez ou em lugar de outrem. Significa que aquele que se passa por um parente, que se passa por um irmão ou que se passa por terceira pessoa com a intenção de votar em seu lugar, também pratica crime eleitoral. E, por fim, o artigo 312 do Código Eleitoral diz constituir crime aquele que tenta violar o sigilo do voto. E aqui a disposição ela é aplicável tanto a terceiros quanto ao próprio eleitor no momento em que está defronte da urna, à frente da urna. Ou seja, são situações, são casos, como já vistos em eleições anteriores, em que o eleitor, no momento de votar, fotografa e registra o seu voto. Essa conduta ela é proibida pela lei eleitoral, já que a própria Constituição assegura o sigilo dos votos. Basicamente, são essas as considerações. Aproveito esse momento para lembrar os eleitores que poderão registrar todo e qualquer fato com os quais se depararem ao longo das eleições e que possam constituir crime. Hoje é muito comum as pessoas terem um celular às mãos, terem uma câmera às mãos. Então, sempre que se visualizar, se deparar com situação semelhante, é importante que o eleitor fotografe, grave, filme, para que posteriormente esse documento ele seja encaminhado ao Ministério Público e o Ministério Público possa adotar as providências cabíveis. O Ministério Público deseja, portanto, a todos, eleitores e candidatos, ótimas eleições,
e que essas eleições elas possam reverberar, elas possam revelar realmente a vontade do voto popular, a vontade da população, e que essas eleições sejam eleições regulares, eleições limpas, e que vençam aqueles que de fato tiverem o maior amparo, a maior legitimidade social.